Você sabe qual é a natureza do chamado do profeta Jeremias? Qual é a mensagem do profeta Jeremias? Quais os efeitos que essa mensagem trouxe aos seus ouvintes da sua época? Que lições eu e você podemos tirar estudando sobre o chamado do profeta Jeremias? Vamos tratar disso na lição de hoje, na EBD Comentado Online, edição Jovens, versão direta ao ponto. Seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que eu estou aqui com você. Nós estamos aí iniciando mais um trimestre, agora nós estamos aí no quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD, jovens, com o tema exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Acabou que aconteceu de nós estarmos lendo no meu canal no Telegram, que o link está sempre aí na descrição, é só você procurar. Estamos lendo o profeta Jeremias nos meses de setembro e outubro de 2025. E tem algo lá que pode te ajudar muito a compreender melhor sobre a vida do profeta Jeremias e sobre o livro do profeta Jeremias. Lá eu disponibilizo um resumo do capítulo inteiro que é lido no dia. Nós estamos lendo um capítulo por dia, então se você chegar lá, basta que você procure, role a tela para cima, vá procurando que você vai achar vários capítulos de Jeremias, desde o capítulo 1 até terminarmos o capítulo. Antes de terminarmos o trimestre, eu já terminei os capítulos de Jeremias lá com vocês. Então, eu acho que é uma boa indicação. Uma outra indicação também que eu quero deixar aqui é que nós temos a versão aí detalhada. Essa versão de hoje é direta ao ponto, ela é mais objetiva. Essa aqui é mais detalhada. Então você pode assistir essa versão aqui também. Então eu convido você a assistir esta versão. Então vamos lá. O chamado de Jeremias, lição 1, ministrada no dia 5 de outubro de 2025. Vamos para o nosso conteúdo, para a nossa introdução. Mas antes de passarmos à introdução, eu queria definir com você o que é chamado. Então vamos lá? Aparecendo aí na tela para você, chamado é a ação soberana de Deus que escolhe, separa e envia. Anote isso porque isso não está aí nos slides. O que é o chamado? O chamado, você pode até pausar o vídeo para poder escrever. O chamado é a ação soberana de Deus que escolhe, separa e envia um servo para representá-lo com autoridade. Então, quem Deus chama é um representante seu. E aqui nós não estamos falando de chamado para a salvação. Aqui é um chamado específico para um ministério, sustentado pela sua presença e fidelidade. Lembrando que ministério não é só o termo usado quando se falamos de pastores, presbíteros, evangelistas. Não, ministério é um serviço. Então aqui é um ministério profético. Mas Deus pode te chamar para uma área da obra dele que não seja para o ministério como você está sempre acostumado, ser um pastor, um presbítero. Você pode estar envolvido numa ação social. Você pode ser aquela pessoa que presta serviço no reino, ajudando na cantina da igreja ou na cozinha da igreja. Isso não desmerece ninguém, porque Deus te deu habilidades e essas habilidades são úteis, talentos naturais, tá? Que são úteis também para o reino dele. Então ele é sustentado pela sua presença e fidelidade, independente das fraquezas humanas. Deus não olha para chamar alguém para suas fraquezas, porque, irmãos, fraquezas eu tenho muitas. Deus me chamou para o ministério do ensino, que envolve o estudo, envolve a pregação, tudo que tem a ver com a palavra de Deus. E também para o ministério do aconselhamento. No momento que eu estou gravando esse vídeo, no dia 30 de setembro de 2025, eu venho sendo acometido por uma gripe muito forte, um estado viral, entendeu? Até poucas horas antes, eu estava com falta de ar, não tinha condição, mas aqui estou para poder trazer essa lição. Por quê? As fraquezas eu tenho. Estou me cuidando? Estou me cuidando, mas eu preciso gravar essa aula. Então aqui estou, para a glória de Deus. Então não tema. Se o Senhor te chamar, Ele te garante, como nós vamos ver, certo? Então vamos lá, dar prosseguimento aqui. Introdução. Você já se sentiu inseguro sobre o seu valor? Sobre uma missão
ou se era realmente capaz de cumprir algo grande para Deus? Jeremias também sentiu assim. Quem não se sentiria? As pessoas que dizem assim, é comigo mesmo, me dá que eu vou fazer, ou ela ainda aí não está preparada, ou ela nunca foi chamada para aquilo, tá? Guarde isso, vai ser sempre assim. Todos que tinham chamado, eles sempre procuravam uma forma de ver uma forma de sair, de não assumir. Tinha uma certa resistência. Por quê? Porque eles sabiam do compromisso que era estar dentro do chamado de Deus. Mas não tem como fugir não, tá? Chamado ainda jovem para ser profeta, em tempos de crise, ele duvidou, sofreu e foi rejeitado, mas Deus o sustentou. Hoje, veremos que o chamado de Deus não depende da nossa idade, experiência, mas da fidelidade dele. E ele te escolheu antes mesmo de você vir à existência no sentido de passar a estar ali através da concepção ou da fecundação, através da fecundação, humanamente falando, da fecundação, onde houve ali a união do espermatozoide com o óvulo feminino, o espermatozoide masculino com o óvulo feminino, tendo a fecundação. Não, Deus já te conhecia antes disso. E nós vemos que a vida de Jeremias não foi fácil. Você tem aí a revista de professor, se você tem, você vai ver que na página de número 4, vai falar aí sobre questões que aconteceram com Jeremias. Lançado na prisão, Jeremias 37. Lançado em uma cisterna, Jeremias 38. As pessoas acham que chamado é glamour. Ah, eu fui chamado. Ah, vai ser coisa só boa. Ei, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamos para a Bíblia. Jeremias 37. Lançado na prisão. Lançado na cisterna, Jeremias 38. Levado para o Egito contra a sua vontade, Jeremias 43. Rejeitado por seus vizinhos, Jeremias 11. Inclusive, isso aqui já está explicado lá, porque eu já passei pelo capítulo 11 no Telegram, tá bom? Rejeitado, já estamos no capítulo de número 30, porque hoje é dia 30, então capítulo 30. Entrando o mês de outubro, aí começa. 31, 32, 33, aí não é o dia. Eu tô falando, é o capítulo que vai estar sendo explicado lá. É explicado em texto. É importante, vale muito a pena você ir lá no Telegram conferir. Rejeitado pelos vizinhos, rejeitado por sua família, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado por seu público, rejeitado pelos reis. Por quê? Porque a mensagem que Jeremias trazia não agradava a eles. Só que a mensagem não era de Jeremias, era de Deus, através de Jeremias. Essa é a questão. Se você não tiver certeza do chamado, e é por isso que você tem que ser chamado por Deus, o que vai acontecer? Você vai desistir. A natureza do chamado de Jeremias. Primeiro ponto aqui, a pessoa de Jeremias. Jeremias nasceu em Ananote, era um lugar, descendente de sacerdotes. Então, Jeremias, pelo correto, se ele segue o que estava ali já diante dele, ele seria um sacerdote, tá? Sensível e humano. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 1, confirmam essas informações que eu acabei de falar aqui, que diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, 2 sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. Então, Ananote ficava na terra de Benjamim. Ele chorou pelo povo, enfrentou perseguições, mas nunca deixou de falar a verdade de Deus. Será que o jovem cristão está preparado para viver a verdade e passar por isso? Ser perseguido em nome de um chamado? Em nome de obedecer aquilo que Deus quer para a vida dele? Não é só o jovem cristão, mas a lição está direcionada para o jovem cristão. Mas isso é para qualquer cristão. Sua fragilidade não anulou seu chamado. Ao contrário, mostrou que Deus usa pessoas reais. Por quê? Porque, mais uma vez, eu vou colocar para vocês a definição de chamado. Chamado é a ação soberana de Deus que escolhe, separa e envia um servo ou uma serva para representá-lo com autoridade, sustentado pela sua presença e fidelidade. Deus, ele sustenta e Deus, ele é fiel, independentemente das fraquezas humanas. Isso é chamado. Qual o destaque aqui? O que nós podemos destacar desse ponto? Deus chama pessoas comuns para uma missão extraordinária.
Por que a missão é extraordinária? Porque a missão é de Deus. E por que Deus chama pessoas comuns? Porque não é pelo mérito. Não é pelo mérito. Agora, cuidado com aquela famosa frase que eles adoram falar, jargão de pregador. Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Depende, o que você fala de capacitação? Paulo tinha muita capacitação. Paulo era poliglota, falava vários idiomas. Paulo era conhecedor vasto da cultura. Paulo era conhecedor vasto da lei. Foi ensinado aos pés de Gamaliel. Só que Paulo não se estribava nisso. Então Deus pode chamar um homem muito ou uma mulher muito culta, não há nenhum problema em relação, e usar tudo isso que ele sabe, que ela sabe, para o reino. Mas nem ele, nem ela podem se estribar. Então, jovem cristão, se prepare, estude, seja do lado profissional, seja do lado teológico, aos poucos, vá estudando, vá aprendendo, sem nenhum problema. Agora comece do básico. O básico é a escola bíblica dominical. Não queira fazer seminário se você não vai para aula de escola dominical, que nunca vai funcionar. Comece do básico. Depois a gente começa com um seminário básico, para ir aprendendo. Um seminário de igreja. E se um dia você achar por bem que deve fazer um bacharel, até o reconhecido pelo MEC, você já tem toda uma estrutura. Então, quando você passar por alguma disciplina ou por algum professor que queira trazer algo que vai contrário àquilo que você tem a base, você não precisa mais ficar preocupado. Por quê? Porque simplesmente você vai descartar aquilo. Então, Deus chama pessoas comuns para uma missão. 2. A vida de Jeremias. Deus disse, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus conheceu Jeremias antes de ser formado no ventre. Antes de haver o que eu disse para vocês aqui sobre a fecundação, que é a união do espermatozoide masculino com a questão do óvulo feminino, Deus já conhecia, Deus já sabia que Jeremias viria à existência. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te deu pro profeta. Isso aqui não é só Jeremias não, meus irmãos. Todos nós, Deus já tem um propósito antes de nascermos. As pessoas pensam, não, foi só com Jeremias. Não é só com Jeremias, não. Deus, não, depois que você nasce, um belo dia, ele diz, eu tomei uma decisão. Eu vou querer que o Mário Luna seja pastor. Não é assim não, irmão. Não acontece assim, não. Aqui não se trata de carreira, faculdade ou conquistas humanas, mas sim de propósito espiritual, de vocação, de chamado. Isso revela um plano eterno. O chamado não surgiu na adolescência ou na juventude, mas muito antes. É claro que tem pessoas que acabam descobrindo o chamado um pouco mais tarde, mas ele já existia. A vida de Jeremias pertencia a Deus desde o início. E o que nós podemos destacar aqui? O propósito de Deus para cada vida começa antes do nascimento. Por quê, pastor Mário Luna? Porque Deus é onisciente, conhece todas as coisas, e também ele é presciente, conhece as coisas de antemão, ou seja, antes de acontecer. Já está tudo planejado. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Aí você diz assim, tá, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Então, se Deus conhece, ele está fora do passado, do presente e do futuro. Sim, porque Deus é eterno, ele é atemporal. Ele não está preso ao tempo como eu e você estamos. Então, nesse caso, Deus tem ciência. Deus vê o nosso futuro como se fosse hoje. Deus vê o nosso passado como se fosse agora. Por quê? Porque para Deus não tem passado, presente e futuro. Deus é eterno. Ah, mas se Deus sabe das coisas de antemão, por que ele não impede? Porque o ser humano tem liberdade de fazer escolhas. Até uma pessoa que, por falta de cuidado, nós estamos estudando no 4º trimestre lições bíblicas CPAD adultos sobre corpo, alma e espírito. E vamos tratar de lições que vão tratar do corpo, outras que vão tratar da alma e outra que vão tratar do espírito. E nós podemos entender o seguinte, existem pessoas que fazem a sua rotina no médico, se cuidam, fazem tudo que pode. Ah, veio a óbito novo.
Deus permitiu, não havia o que fazer. Agora tem uma pessoa que não liga para a saúde, não tá nem aí para nada, e aí vem a óbito novo. Irmãos, Deus sabia que aquilo ia acontecer, sim, mas eu não posso dizer que Deus quis aquilo, não. Infelizmente, a pessoa buscou aquilo. Então ele antecipou seu tempo de vida aqui na Terra, porque Deus não determina isso dessa forma. A determinação estava até onde a vida dessa pessoa poderia ir. Só que às vezes ela abrevia os dias, por causa da falta de se cuidar. Então Deus não vai determinar determinadas coisas. Ele não vai mexer com isso. O ser humano é que vai fazer as escolhas e vai arcar com as consequências. Mas Deus já sabe o que vai acontecer, mesmo Deus não causando. 3. O ministério de Jeremias. Ele foi separado para ser profeta às nações. Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Nós já lemos, está aí o texto para você, tá? Sua missão era confrontar o pecado. Isso não é uma missão fácil, não. Nos dias de hoje, também não. Anunciar juízo e clamar por arrependimento. Por quê? Porque o povo precisava se arrepender dos seus pecados. Hoje nós adoramos dizer Jesus te ama. A mensagem está incompleta. Quando nós lemos o Evangelho de João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Terminou aí? Não. Se Deus falasse só isso, não tinha a mensagem de salvação em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e ainda mais porque as pessoas acham que amor é aprovação de conduta. Amor não é aprovação de conduta. Deus ama, mas corrige. Deus ama, mas chama atenção. Mas Deus ama. É só você ler. Hebreus 12:6. Deus corrige o filho que ama. É importante mostrar isso. É importante falar isso. Ah, pastor, tem isso escrito na Bíblia? Tem. Calma aí que eu vou colocar aqui para você e mostrar para você que tem escrito na Bíblia, sim. Vamos lá. Deus corrige aquele que ele ama. Deixa eu colocar aqui para não me falhar a memória. 12:6, se realmente. Tá aqui, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você não foi recebido como filho de Deus? Então, Deus vai te corrigir sim. Por quê? Porque ele te ama. Por ele te amar, ele vai te corrigir. É simples assim. E nós precisamos aceitar a correção de Deus. Nós precisamos. Então, sua missão era confrontar o pecado. E aí o pecado tinha que ser confrontado. Mas eles não queriam. Anunciar juízo e clamar por arrependimento. Deus não usou Jeremias para dizer assim, vou destruir tudo e acabou. Como os anjos entraram na cidade de Sodoma e Gomorra e disseram assim, vamos destruir tudo. Mas por que aquilo aconteceu? Porque aquela cidade já tinha, Deus já tinha esperado muito. E eles não se arrependeram. Então chegou a hora do juízo. Saiu a longanimidade e entrou o juízo. É assim que funciona. Apesar da rejeição, continuou fiel, pois sabia que Deus estava com ele. Agora, esse sabia que Deus estava com ele é uma questão certa. Porém, não é fácil. E pelejarão contra ti. Você está sendo chamado e Deus já está dizendo para você o que vai acontecer. Eles não vão aceitar o que você vai falar. Eles vão te rejeitar. É por isso que o comentarista colocou para nós aqui, na página de número 4, tá bom? O comentarista colocou aqui pra gente, na página de número 4, aqui, bem claramente aqui, tá? Sobre o que Jeremias passou. Sobre tudo que Jeremias passou. O pastor Elias Torralbo falou isso pra gente. Ele deixou bem claro. É isso aí, ó. Que o profeta passou. Situação complexa. O que podemos destacar aqui? O verdadeiro chamado é sustentado pela presença divina, não pela aceitação humana. Então você não pode basear o chamado, o jovem cristão tem que aprender isso muito cedo. Não baseie o chamado em aprovação. Se você está acostumado a receber só tapinha nas costas, cuidado, porque o chamado pode não estar sendo realizado ou talvez nem haja chamado, tá? A pessoa se habituou apenas a fazer aquilo porque ela treinou, ela aprendeu e ela faz. O que podemos aprender aqui? O jovem cristão deve confiar que Deus o chamou com um propósito único, mesmo que ainda não entenda todos os detalhes. Uma coisa interessante, o plano de Deus é apresentado de forma progressiva.
Deus diz para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Que terra? Aonde é isso? Qual o endereço? Naquele momento, Abraão tinha que colocar o pé e crer que Deus ia colocar o chão. Acabou. É simples assim. E durante a caminhada de Abraão, Deus vai se revelando, Deus vai falando novamente, reafirmando não a si, mas a promessa que ele fez, confirmando a promessa novamente, para que Abraão possa continuar caminhando. Mas Abraão precisa continuar confiando e esperando que Deus fará aquilo que prometeu. Por quê? Porque Deus é fiel. Então não espere que Deus vai mostrar tudo do início até o fim. Para Jeremias ele até falou, pelejarão contra ti, como foi colocado aqui. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus já havia avisado para Jeremias, porque Deus sabia que o que Jeremias ia passar ia ser grande. É a mesma coisa o apóstolo Paulo no capítulo 9 de Atos. Deus disse para Ananias, eu lhe mostrarei quanto deve padecer por amor ao meu nome. Não é porque Paulo perseguiu o povo de Deus, não. É porque o chamado que Deus tinha na vida de Paulo, ia fazer com que ele sofresse muito. Então Deus já avisou antes. Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Nem todo mundo Deus trata do mesmo jeito. Deus não falou isso para Pedro. Deus não falou isso para João. Deus não falou isso para Tiago. Deus não disse para Tiago, irmão de João, ó, logo no início da caminhada aí, logo que o ministério começar, algum tempo depois, você vai morrer a fio de espada. Só você ler lá, Atos 12. Deus não disse isso para Tiago. Por quê? Porque ele não estaria preparado. Você não estaria preparado, muito menos eu. Então nós temos que levar isso a sério. O jovem cristão deve confiar que Deus o chamou com um propósito único, mesmo que ainda não entenda todos os detalhes. Deus vai se revelando no decorrer do tempo, tá? Vamos refletir sobre esse tópico? Você está vivendo com alguém escolhido por Deus ou como se fosse apenas mais um na multidão? 2. A mensagem de Jeremias. Primeiro, o chamado. Agora a mensagem. Vamos desenvolver um pouco melhor isso. Os dias de Jeremias. Ele viveu em um tempo, agora é o contexto histórico da sua época, tá? Ele viveu em um tempo de decadência espiritual. Ah, mas é bonito ser levantado como profeta num tempo de avivamento. Não. Profeta geralmente era levantado no caos. No Antigo Testamento, caos. Ele viveu em um tempo de decadência espiritual. Judá adorava ídolos. Ignorava a justiça e rejeitava a Deus. Olha o que diz Jeremias 2:13. Preste bem atenção, olha aqui, ó. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Se você assistir a versão detalhada, você vai entender o que quer dizer isso lá na versão detalhada melhor. Era um mundo parecido com o nosso, cheio de distrações, falsos valores e corações endurecidos. Você pensa, jovem cristão, que é sem propósito as programações que passam nas emissoras de TV, nas séries? Você acha conteúdos de redes sociais? Você acha que é sem propósito? Não, não é. É para distrair, é para entreter, é para contaminar, é para doutrinar. Então você tem que escolher o que vai assistir. Porque senão você vai se tornar parte daquilo. Eu vou me tornar parte daquilo. E Deus não nos quer. Deus não quer que nós venhamos ser parte disso. De maneira nenhuma. Qual o destaque aqui? Profetas são levantados em tempos de apostasia. Falei. Deus não levantava profeta em tempo de avivamento. Profeta vinha se apresentar para trazer a mensagem de Deus. As duas visões de Jeremias, logo no início do seu chamado, Deus dá duas visões para ele. Para confirmar o que vai fazer. A vara de amendoeira simbolizava que Deus está velando para cumprir sua palavra. Jeremias 1, 11 e 12. Olha o que diz o texto. Jeremias 1, 11 e 12 diz o seguinte. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Ou seja, Deus deu visão para Jeremias.
E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você sabe o que é velar no texto, no hebraico? Velar é tomar conta, é observar, é seguir, observando, acompanhando, dando certeza que o que foi falado se cumprirá. Como é que tem tanta gente que diz assim diz o Senhor e não se cumpre? Porque não é Deus. Quando Deus fala, ele cumpre, porque ele vela em cumprir o que falou. É por isso que nós podemos abrir um parênteses aqui. A lição não está tratando de profecia, está tratando do profeta Jeremias. Ser profeta no Antigo Testamento é uma coisa, dom de profecia é outra, totalmente diferente no Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento é totalmente diferente do dom de profecia. Uma pessoa que profetiza não é profeta. Profeta é um dom ministerial, é um ministro, é diferente. Profecia, qualquer pessoa pode ter o dom de profecia. Profeta é ministério específico, como pastor, mestre, evangelista, apóstolo. Onde está isso, pastor? Efésios 4:11. Então, quando Deus fala, ele cumpre. Então, fica aqui uma dica, fica aqui uma instrução. Quando você receber uma profecia do futuro, porque do passado, do presente, você sabe se é verdade ou não é. Do futuro, coloque no cantinho lá. Não viva a luz daquilo, não. Só diga, Senhor, se for o Senhor, irá se cumprir. E amém, só isso. Porque se cumprir foi o Senhor. Se não se cumprir, você não fica frustrado nem frustrada. A panela, mas foi um vaso, eu acredito tanto. É mesmo? Mas pode falhar. Agora, a palavra de Deus é infalível. Não deixe a sua vida ser guiada por profecia. A panela fervendo do norte é a segunda visão. Anunciava o juízo vindouro. Jeremias capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, diz o seguinte. 13, 14. E veio a mim a palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cujo a face está para a banda do norte, e disse o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Naquele contexto, o norte, da onde vinha o norte, era a Babilônia. E a Babilônia viria para poder atacar. Ambos mostravam que Deus age com justiça e fidelidade. Por quê? Porque Deus esperou. O povo não se arrependeu. Vai vir juízo para eles poderem se converter. Para eles poderem se humilhar. Mas muitos vão perder a vida. Não tinha jeito. Qual o destaque aqui? As visões confirmam que a mensagem vinha de Deus, não de homens. E a prova de ser de Deus era o cumprimento. Como é que eu sei que uma palavra vem de Deus? Quando ela se cumpre. Não se cumpriu, não veio de Deus. Ah, pastor, mas é porque não teve paciência de esperar. Como é que é? Tem gente aí apontando, conta no relógio, daqui a 15 dias. Passa 15, passa 20, passa 30, passa 1 ano, 2 anos. Aí depois, para se defender, mas aí não teve fé. Não tinha condição para poder se cumprir, não. Foi dito só, marca aí, 15 dias. Ou seja, não foi Deus quem falou. 3. Tem gente que prefere, inclusive, dizer que Deus mudou de ideia para abonar as pessoas que entregam essas coisas, do que reconhecer que não foi o Senhor que usou. Foi uma falha? Foi. Quer dizer que sempre aquela pessoa vai fazer aquilo? Não sei. Mas uma coisa é certa, Deus não falou. 3. Destinatário e conteúdo da mensagem. Jeremias falou ao povo de Judá, denunciando a hipocrisia e clamando por volta ao Senhor. Hipocrisia porque eles viviam de forma que não era aquilo de fato que eles estavam, eles se mostravam de forma que não era o que eles estavam vivendo. Então vamos lá, colocar o texto aqui para vocês. Vamos lá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte e diz, volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Deus já está avisando, eu não vou ficar irado sempre, mas eu vou trazer a ira, a não ser que vocês se arrependam. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, porque para Deus, quando eles adoravam ídolos, era uma prostituição espiritual, era um adultério espiritual. Debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Deus falou algo muito sério, eles não estavam nem aí. Sua mensagem era de arrependimento, mas também de esperança. Deus queria restaurar o seu povo.
Dentro do juízo de Deus sempre vai haver um remanescente. Sempre há aqueles 7.000 do tempo de Elias que não dobram o joelho, que não se contaminam. Você, jovem, é um desses? Como Misael, Azarias e Ananias na Babilônia? Como Daniel? Precisa ser. Qual o destaque aqui? A verdade dói, mas traz cura quando recebida com humildade. Fazer igual Davi. Davi diz, o homem que pegou a ovelhinha lá, tá? E para poder servir ao viajante tem que morrer. Natan vira para ele e diz, tu é esse homem. Aí Davi diz, pequei contra o Senhor. Aí Natan diz para ele, o Senhor transpassou o pecado, ou seja, Deus não vai te matar, mas vai vir consequência. Vai vir consequência. O que podemos aprender aqui? O jovem cristão deve ter coragem para viver e falar a verdade, mesmo quando ela for impopular. Fale a verdade. Vamos refletir sobre esse tópico? Agora lembre-se, você não é o dono da verdade. Falar a verdade não quer dizer que só porque eu tô com a verdade, eu vou ficar batendo boca com ninguém. Aceitou, aceitou. Não aceitou, não temos o que fazer. Estamos mais preocupados em agradar as pessoas ou em representar a voz de Deus com integridade? Irmãos, olha a importância de estudar a Bíblia. Olha quanta coisa linda nós estamos aprendendo aqui. E muita gente não tem tempo, não quer aprender, não sabe por onde começar, mas há uma solução. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. E aí, agora eu tô fazendo o seguinte. Contra fatos não há argumento. Por quê? Porque além dos depoimentos que tem lá na página, eu vou deixar mais um aqui, ó. A irmã Maria Ferreira, de Sorocaba. Meu nome é Maria Ferreira, sou aluna da EBD, assinante do Plano Plus, que é um plano aqui da EBD para adultos. Também adquiri o curso Como Facilitar meu Estudo da Bíblia. Fui grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja, olha o que ela está falando aqui. Somente com esse curso consegui compreender como meditar nas escrituras. Ela não sabia como fazer para poder estudar a palavra.
Ela não conseguia ter entendimento. Desde que fiz o curso, já consegui meditar em 13 livros da Bíblia. Quando ela mandou esse depoimento, o que enriqueceu muito a minha vida. Faça como a irmã Maria Ferreira, faça como a irmã Ivanilda Amparo, que diz que aprendeu, muitas coisas mudaram dentro dela, abriu mais a visão dela para a vontade de Deus e para a caminhada cristã. A decisão é sua. Eu coloco aqui, às vezes a pessoa pensa assim, é só vender curso. Não, é transformar vidas. É diferente. Elas estão falando de transformação de vidas. Você quer uma vida transformada por meio da palavra, daquilo que você não consegue compreender? Tem aqui um conteúdo gratuito no canal, quase 1000 vídeos, você pode assistir. Eu creio na palavra que transforma, mas se você quiser aprender um método de estudar e você por si só, com a iluminação do Espírito Santo e usando as ferramentas que são dadas no curso, com certeza você vai compreender a palavra de Deus muito melhor. 3. A mensagem de Jeremias e seus efeitos. Aqui que está a questão. Você fala, agora o povo não aceita. A resposta do povo. Vão dizer, pecamos, estamos arrependidos. Não. O povo rejeitou Jeremias. Rejeitou. Planejaram contra ele, zombaram, perseguiram. Tá tudo aqui na página 4 da revista de professores. Em vez de se arrepender, preferiram mentiras e falsos profetas. Vamos lá. Vamos ver Jeremias 18, 18 e 20, versículo 1 e versículo de número 2. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Jeremias 18, 18. Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Planos, acusações, tá? Porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, calúnia, difamação, mentiras, tá? E não escutemos nenhuma de suas palavras. Veja bem, Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele diz que todo aquele que ouve a palavra e pratica é como um sábio. Mas todo aquele que ouve e não pratica é como insensato. Quando é dito aqui, no texto que nós estamos lendo, vinde e firamo-lo com a língua e não escutemos nenhuma de suas palavras, eles não estão falando que eles não vão ouvir no sentido de audição, mas eles estão dizendo o seguinte, não vamos praticar. Então isso é um pecado premeditado. E no pecado premeditado cabe juízo. Cabe o juízo de Deus, porque eles não estão inocentes. Eles sabem que estão errados, mas eles não querem se arrepender. É por isso que Deus vai trazer o juízo. Aí, olha o que diz o texto em Jeremias 20, do 1 ao 2. E passou o filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava essas coisas. Juízo, arrependimento. E feriu passou ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, o qual está na casa do Senhor. Ele prendeu, ele feriu e depois ele prendeu. Quem fez isso? O presidente na casa do Senhor. Um homem que deveria zelar pelo que é certo, estava maltratando o profeta de Deus. Dura coisa é rejeitarmos a palavra de Deus que vem por meio de quem Deus usa. Não rejeite a palavra, porque a palavra não era do profeta Jeremias. A palavra não é do pregador, quando ela é a palavra de Deus. A palavra não é da pregadora. A palavra não é do pastor. A palavra não é da outra pessoa que estiver ali levando. A palavra é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, ela precisa ser ouvida e praticada. Não é o que acontece na atualidade? Eles trocam os mensageiros fiéis da palavra, aqueles que fazem exposição bíblica correta. Aqui no canal tem um programa Entendes Tu Que Lês, onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Aquilo que o texto significa, então uma vez que aprendemos o que significa, dá para tirar as lições. Aí procura a gente aí com frase de efeito, com filosofia dentro da mensagem humana, tá? Traz elementos da psicologia, da psicanálise para dentro da mensagem, entendeu? Para que
aprenda o povo. Tratamento com psicólogo, tratamento com psicanalista, ótimo. Tá precisando? Faça. Se é necessário de verdade, faça. Não tem nenhum pecado, não tem nenhum demônio, não tem nada disso. As pessoas, tudo é demônio. Não é nada disso. Agora, porque assim como o corpo adoece, a alma também, as emoções, fica comprometida. Mas trazer isso para dentro da mensagem, fazer a tal da psicologização da fé, essa palavra é difícil, então eu tive que dar uma paradinha. Ah, irmãos, não pode, não pode, não pode. Tem muita gente fazendo isso, tem muitos seguidores, então tá cheio as redes deles assim, ó. Chega a tá piscando. Mas no final do dia, é só mais uma mensagem, porque não há transformação. Destaque: a rejeição faz parte da jornada de quem serve a Deus com fidelidade. Não tem como cumprir o chamado de Deus, obedecendo sua palavra, sem passar por rejeição. A rejeição faz parte do pacote. Rejeição, oposição, calúnia, desprezo, fofocas, tudo isso vai acontecer. Por quê? Porque você está andando na verdade. Isso faz parte. Por isso Deus nos prepara. Por isso Deus encorajou Jeremias. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. 2. O sofrimento de Jeremias. É inevitável o sofrimento, eu acabei de dizer. Não tem como não sofrer. Por quê? Porque o chamado vai trazer o sofrimento. Ah, não, pastor. Mas se for para sofrer, eu prefiro não passar, eu prefiro não assumir aquilo que Deus quer. Eu não posso. Irmãos, nem tudo Deus vai falar. Deus não disse para Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, que ele começaria a realizar a obra com os 12, tá? Ali depois de Jesus voltar ao céu, escolherem Matias para entrar no lugar de Judas. Ele não disse que Tiago ia ser o primeiro a ser morto a fio de espada. E Tiago foi morto a fio de espada. Terminou o ministério dele ali. Então nem tudo Deus vai trazer, vai falar. Mas uma coisa é certa, ele não vai detalhar, porque senão a gente não sai nem do lugar. Imagine se Deus falasse comigo, fosse falar comigo, olha, eu tenho um ministério contigo pastoral, e tu vai passar por isso, isso, isso. O próprio Jesus disse para os discípulos, no sermão da despedida, no cenáculo ali, que vai do capítulo 13, um versículo ali, até o capítulo de número 17, parte do capítulo 13 até o 17 de João. O próprio Jesus disse dentro desse trecho que tinha muitas coisas para falar com eles, mas que eles não suportariam. Eles não estavam prontos para ouvir. Então é importante entendermos aqui, ó, o sofrimento de Jeremias. Ele chorou, duvidou, sentiu solidão. Jeremias chegou no momento que nós devemos passar, o comentarista deve abordar, acredito que deve abordar essa parte durante a carta, durante o trimestre aqui. Ele falou assim, tu me iludiste, Senhor. Tu me iludiste. Aí ele resolve não falar mais da palavra, mas aí ardeu nos seus ossos como fogo. Então, assim, vai ser de grande proveito você clicar no link que está na descrição desse vídeo, tem lá o meu canal no Telegram, você entrar e subindo a tela, vai subindo, você vai ver lá os resumos do capítulo de Jeremias, do livro de Jeremias, e aí você vai chegar no capítulo 1. Começa ali do capítulo 1 em diante, vai lendo. Você vai ter muita coisa que você vai aprender e absorver. Esse capítulo 15 que vou colocar aqui na tela, agora para vocês, já tem lá. Quando está sendo gravada essa aula, está sendo liberada, quando a aula já vai ser liberada um pouquinho antes. Mas no dia 5, nós já estaremos no capítulo de número mais ou menos 35 de Jeremias. Olha quantos capítulos. Quando você vai começar no capítulo 1, eu já tenho 35 capítulos na frente. É claro que durante a aula tem outros versículos aqui, tem outras referências aqui. Vamos lá. 15, 10 e 15, 20 e 21. Vamos ler logo de uma vez. 15, 10 e 15, 20 e 21. Diz assim, ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa, homem de contenda para toda a terra. Ou seja, Jeremias tinha que confrontar eles. E ele estava sendo odiado por causa disso. Era o conteúdo da mensagem. Só que o conteúdo da mensagem tem a ver com o chamado. Nem todo mundo vai estar numa posição como Jeremias. Acredito eu, repito,
dentro do Antigo Testamento, comparando com o apóstolo Paulo, e é uma boa comparação, não é uma má comparação nesse caso aqui, que comparar coisas ruins, não faça isso. Mas é uma boa comparação, apesar de falar de sofrimento, um dos homens que mais sofreram no Antigo Testamento, como para poder cumprir o ministério, foi Jeremias. Aí ele diz, nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura, e todavia cada um deles me amaldiçoou. Eles estavam amaldiçoando o profeta de Deus, irmãos. Quando você amaldiçoa o profeta de Deus, no Antigo Testamento, eles amaldiçoavam, eles estavam lançando aquilo contra o próprio Deus. Eles estavam rejeitando o próprio Deus, porque o profeta do Antigo Testamento não é igual a alguém que profetiza no Novo Testamento ou quem é profeta como ministério no Novo Testamento. O profeta no Antigo Testamento era o próprio representante de Deus, mas sempre voltava a clamar a Deus, que o fortalecia. Jeremias, seu sofrimento não foi em vão, moldou seu caráter e credibilidade. Vamos colocar agora sim, Jeremias 15, 20, 21. Eu te porei contra este povo com um forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. O que Deus está falando é, eles vão se levantar, você vai sentir a pressão, mas eles não vão acabar com a sua vida e muito menos com o seu ministério. Por quê? Porque eu sou contigo. Deus está preparando Jeremias. Ele está moldando o caráter e a credibilidade. Ele está falando para Jeremias assim, ó, sou eu que estou falando na sua boca. E tu vai ver que vai se cumprir. Porque eu vou cumprir o que eu estou falando. Porque quando Deus fala, Deus cumpre. Se não cumpre, não foi Deus que falou. Ele está dizendo, eu vou cumprir, mas entenda uma coisa. Vai ter peleja. Então, se tem peleja, tem angústia. Se tem peleja, tem sofrimento. O jovem cristão tem que se preparar. Ele precisa estar pronto para os embates. Os embates na escola, as ideologias que são disseminadas. A gente vê cada absurdo. Eu estava olhando outro dia, não hoje mesmo que eu estou gravando essa aula, um vídeo onde estavam ensinando os alunos, nesse caso, colocaram lá como se fosse uma pequena tenda e na parte de cima estava escrito M-O-T-E-L. Entenderam? E entra os dois adolescentes ali pra dentro pra simular como é estar dentro de um local daquele. Você aí na sala de aula, você pode falar um nome normal. É porque aqui a plataforma pode trazer alguma restrição, então eu preferi soletrar. Isso. Não, isso é um absurdo. No meu tempo, quando eu ia para a escola, eu ia aprender matemática, geografia, português, história, ciência. Agora eles estão indo aprender como está no local, como eu acabei de recitar aqui. Só pode ser brincadeira, tá? Isso só pode ser brincadeira. Então nós estamos vivendo tempos trabalhosos. Então Deus está, ó, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Porque o nosso Deus tem poder de livrar. Qual é o destaque aqui? Ponto a destacar. O sofrimento do justo é usado por Deus para amadurecer a fé e a missão. Então Deus não é o sofrimento que você busca, é o sofrimento do justo. Aquilo que vem por causa de uma vida de justiça. Por isso que diz que é do justo. Não é do injusto, é do justo. Então, aquilo que você começa a passar por causa daquilo que Deus te chamou para fazer, guarde uma coisa. Deus está moldando você. Deus usa isso para poder te forjar, para me fortalecer, para nós irmos passando nós passamos de estágio ou de ciclos. Os ciclos vão mudando, tá? Os estágios vão mudando. As fases vão passando. Podemos usar essas palavras apenas para mostrar a progressão da nossa vida diante da obra do chamado de Deus. Agora, se você não aceita, se você só reclama, se você só questiona, se você só murmura, como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Lembre-se de uma coisa, uma pessoa que quer crescer os músculos na academia, fortalecer o corpo físico, ele vai precisar se exercitar, vai doer, vai sofrer, vai cansar, mas vai ter resultado. Vai ter resultado. Então é a mesma coisa. Tudo que você quer fazer na vida, você vai precisar se esforçar. E aí vai ter esforço. Vai ter que resistir.
Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas vai ter resultado. Então Deus está dizendo, vai, eu estou trabalhando em você. Você não está vendo, mas eu estou trabalhando em você. Diga isso na sala de aula. Jovem, o Senhor está trabalhando em você. 3. O cumprimento das profecias. Deus falou e Deus cumpriu. Quando Deus fala, Deus cumpre. Às vezes a gente vê pessoas aí defendendo, inclusive fica parecendo tipo assim, nós estamos vendo aí no nosso cenário, no tempo atual, ano de 2025, início aí do mês de outubro de 2025, cenário que nós temos aí atual, aonde, e já tem muitos anos que isso acontece, você vai para o cenário político, você vê que um protege o outro. Um tá fazendo erro, mas um protege o outro. Era o que estava acontecendo aqui. O povo estava errando, mas eles tinham quem protegia eles, inclusive falsos profetas. Tudo que Jeremias anunciou se cumpriu. A queda de Jerusalém, o exílio e depois a restauração. Deus trouxe juízo, mas preservou um remanescente. Jeremias 25, 11, 29, 10. Suas palavras provaram ser de Deus, porque viera a luz. Ou seja, se cumpriu. Quando não se cumpre, não é o Senhor. Veja aí, ó. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E foi. Quando nós lemos o livro de Lamentações, nós vamos ver isso. Não vai ter Lamentações aqui, mas tem Lamentações no canal no Telegram também. Vamos estar lendo o livro de Lamentações. Então você vai ter aí o conjunto completo. A explicação capítulo por capítulo em texto, um resumo do livro de Jeremias, e também você vai ter aí a parte do livro de Lamentações também. A explicação vai te ajudar a compreender bastante. Tem aí também e essas nações servirão ao rei da Babilônia. 70 anos. Aí o versículo Jeremias 29, 10 diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa mão, a minha boa palavra, desculpe, tornando-vos a trazer a este lugar. Então Deus falou e Deus cumpriu, porque o nosso Deus fala e cumpre. As pessoas preferem, para defender quem está entregando essas coisas, dizer que Deus mudou de ideia, que as pessoas não tiveram fé. Não é nada disso não, irmãos. Deus não muda de ideia não, nesse sentido não. E muito menos foi falta de fé, não havia condição para isso. A única coisa que aconteceu é que não foi Deus, só isso, ponto final. Só que um protege o outro. Quem tem o dom de profecia, protege o outro. Quem é da família, protege, vai protegendo. E com isso, pessoas vão sendo enganadas, porque recebem profecia e não aprenderam a deixar a profecia lá no cantinho. E se for Deus, cumpre. Se não for Deus, mas não fica contando com aquilo. E aí depois fica triste com Deus. Eu já vi casos de pessoas que ficaram tristes com Deus. Só que quem trouxe a tristeza para eles não foi Deus. Foi a pessoa que entregou aquilo que Deus não mandou. Ela entregou de si mesma. Ah, pastor, e como fica isso? Deus o sabe. Então se proteja. Se proteja. É futuro? Não sabe? Não dá para poder discernir naquele momento? Deixa lá no cantinho. Agora, às vezes é futuro, mas tem umas coisas dentro da profecia que não bate com a palavra. Então não é de Deus diretamente. Mas eu também não estou falando isso para você sair para um ou para outro. E sai não é de Deus, sai não é de Deus. Não, eu não faço não. Ele vai prestar conta, ela vai prestar conta. E aqui eu não estou falando de perder a salvação porque entregou uma profecia, não, tá? Deus conhece a intenção do coração, só Deus sonda as motivações. Se tem motivação errada o tempo todo, aí é prática do pecado, aí a pessoa está num problema seríssimo. Mas eu e você não sabemos disso. Destaque: quando Deus fala, nada pode impedir o cumprimento da sua palavra. Porque foi culpa dele, culpa dela. Não, Deus falou, vai se cumprir. O único que pode impedir o cumprimento da palavra de Deus na minha vida sou eu mesmo. Aí sim, aí eu posso. Por quê? Porque eu posso debandar de uma forma que Deus não possa cumprir mais aquilo. Não porque ele não tem poder, mas sim porque ele não vai cumprir na vida de um desobediente. O que podemos aprender aqui? O jovem cristão deve perseverar mesmo quando ninguém escuta, sabendo que Deus honra a fidelidade com o tempo. Vamos refletir sobre esse tópico? Mesmo sem resultados imediatos, você continua fiel ao que Deus pediu? Porque Jeremias não estava vendo resultado nenhum. Muito pelo contrário, a coisa só estava piorando. Mas se você tem certeza que foi o Senhor que te chamou, vá em frente. Você pode ter certeza que vai haver alguma coisa diferente. Antes de entrarmos aqui na conclusão, eu quero apresentar para vocês, eu vinha falando que ia haver o lançamento, e agora nós já temos aqui o lançamento, trazendo aqui para você, tá bom?
os slides da EBD Jovens, o material de apoio da versão direta ao ponto, quarto trimestre. Não é assinatura, é um pagamento único que dá direito a você das 13 lições. Você vai receber as 13 lições de uma vez? Não. Não. Por quê? Elas são liberadas semanalmente. Ou seja, terminou, deu aula no domingo, tá? Naquele domingo já é liberada do próximo domingo. E assim até terminar o trimestre. Se alguém lá na frente comprar esse pacote aqui com as 13 lições, porque tem igrejas que dá depois da data, aí sim, aí vai estar completo. Mas nesse caso, durante o trimestre, vai sendo liberada semana a semana, cada lição nesse caso, tá? Só para você poder saber. E aí nós temos aí, você clica no link que está na descrição, material de apoio, certo? Da EBD comentado online, versão direta ao ponto, jovens nesse caso, e aí você lê. Lê tudo que tá aqui, por favor, para você não ficar com dúvida de nada, tá? O que você quer. Inclusive, agora tem aqui a amostra do material de apoio. Então você pode clicar. Pastor, por que o senhor botou a amostra? Porque é a mesma coisa que aparece para você durante o momento que eu tô dando a aula aqui no programa. Só que ainda tem gente que vem perguntar, e eu sempre falei isso. Então agora eu coloco, só para ele poder baixar. Tem um pedacinho da aula, o primeiro tópico da aula, de uma das aulas, tá? Então tá aqui, certo? Aí nós temos aqui, nesse momento passou para você aí o valor, se o valor for o mesmo, né? Porque pode passar um tempo e o valor não ser mais o mesmo. Mas, e uma coisa que eu mantive, lições avulsas. Às vezes a pessoa não dá aula, várias aulas no trimestre. Então ela pode pegar e clicar aqui e adquirir lição avulsa. Aí ela vai fazer um pequeno investimento. Na lição avulsa ela tem uma lição, ela vai investir em uma lição. Quero deixar isso muito claro. E ainda tem a parte aqui, se você ainda está com dúvida, você vem aqui, tá? O material é compatível com quais lições, quais são as formas de pagamento, o que contém no material de apoio. Já falei, já mostrei lá em cima, mas volto a falar aqui. Terei acesso imediatamente a todas as lições do quarto trimestre 2025? Não. As lições são disponibilizadas progressivamente. Por quanto tempo o material de apoio fica disponível? 1 ano. O trimestre dura 3 meses e as pessoas, no geral, não usam mais nada. Mas você tem 1 ano. E outra coisa, você vai baixar, então você pode ter guardada para sempre isso aí. Não precisa, tá? Porque é uma coisa que dá para baixar. Tem coisas que não dá para baixar. Curso online não tem como baixar. Mas material de apoio é seu. Você baixou todas as 13 lições, é sua. Então você ainda vai ter acesso durante 1 ano à plataforma desse material do quarto trimestre, mas na verdade você nem precisaria disso. Por quê? Porque você está baixando uma a uma. Então já está no seu acesso nesse caso. Isso aí é válido ter tempo quando você não pode baixar. Mas aqui você pode baixar. Mas mesmo assim eu quis fazer desse jeito para poder dar a você essa condição. Vamos lá, conclusão. Deus não chamou Jeremias por causa da sua idade, aparência ou habilidade, mas por sua fidelidade. Então para de se sentir rejeitado e achar, Deus não me chamou porque eu tenho esse problema, porque eu não sei isso, porque eu não sei... Não tem nada disso. Deus não olha para esse lado, tá? Que cada jovem aqui decida hoje não viver para agradar o mundo, mas para responder ao chamado de Deus. Não tema o futuro. Tenha fé como Abraão, saiu sem saber para onde ia. Não duvide do propósito. Deus tem um propósito. Levante-se. Deus já te conhecia antes de você existir. Agora vá e seja a voz dele neste mundo. Seja o representante dele nesse mundo. Onde você estiver. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 2. A mensagem de Jeremias para Judá. Essa lição 1 é uma introdução. Agora sim, agora nós vamos ver o conteúdo detalhado na lição 2. Certo? Então, 12 de outubro de 2025, nos veremos lá. Quero agradecer você que ficou até agora, que o bom Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, você que é professor, professora também, que Deus use a sua vida em nome de Jesus em sala de aula, que seja uma lição edificante. Mas lembre-se, não estude apenas para ensinar, estude para viver, para praticar, porque é através da prática que haverá autoridade e consistência naquilo que eu e você falamos para a glória de Deus. Lembrando a você, link do material está na descrição, link do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia está também na descrição e nos comentários afixados. A aula detalhada está aí para você também assistir. Que o bom Deus continue nos dando graça, força e que a sua
bênção esteja sobre as nossas vidas. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!